Olá pessoal, sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje começarei a aula com um pedido de desculpas. Na aula anterior, naquela empolgação, eu acabei declarando que a próxima aula, a aula de hoje, seria relacionada à autoestima, quando na verdade não tem nada a ver com autoestima. A aula de hoje será sobre empatia. Então, as 3 primeiras aulas que nós tivemos dentro desse conceito, dentro desse arcabouço, desse modelo de inteligência emocional, foram a autoconsciência, automotivação e autocontrole. Essas 3 variáveis, elas compõem esse pacote de variáveis que são internas ao indivíduo. Então, somos nós, captando tudo que está rolando no mundo ao nosso redor, a forma como a gente interpreta, como a gente lida com isso, como a gente se motiva, ok? A aula de hoje e a próxima aula serão relacionadas às 2 variáveis que compõem a forma como a gente vai externalizar tudo isso, como é que a gente vai interagir com o meio e com as pessoas. Hoje nós falaremos sobre a empatia, como é que acontece, quais são os benefícios, quais são os resultados na ausência da empatia. E falando de empatia, vamos exercer a nossa empatia, vamos nos conectar. Se inscreva no canal, não deixe de clicar nesse netinho de notificações, desobrigue a sua mente de ficar lembrando das coisas, deixe seu comentário e, principalmente, vamos compartilhar um bom conteúdo com as pessoas com quem nos importamos, com as pessoas com quem a gente deseja um melhor resultado. O fim de ano está chegando. Em geral, já é um momento em que as pessoas estão mais suscetíveis a fazerem as suas reflexões. O que foi alcançado, quais foram as vitórias, quais foram as derrotas, qual foi o nosso papel nas vitórias conquistadas, qual foi o nosso papel nas derrotas ocorridas. É o momento de refletir para projetar novas metas. Então, vamos multiplicar esse conhecimento que pode fazer a diferença para o seu amigo, para a sua amiga, companheiro, familiar, um colega de trabalho, para que desenvolva melhore competências, melhore a conduta e mentalidade para ter um ano que vem com mais realizações. Ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, hoje nós falaremos sobre a empatia. Na aula anterior, nós concluímos a etapa do autocontrole, força de vontade, quais eram os desdobramentos positivos para as pessoas que tinham maior nível de autocontrole desde sua infância. Falei também sobre os aspectos de algumas estratégias, alguns estudos que nos auxiliam na melhoria da nossa força de vontade, do nosso autocontrole, para que tenhamos mais realizações, mais resistência às dificuldades, e a gente consiga perseverar no caminho da obtenção de nossas metas. Hoje nós vamos falar sobre a empatia. E aí, o que é empatia? Muita gente fala em relação a isso. Então, a empatia é estar sintonizado com os sinais sutis do mundo externo. Lembra, lá no curso de Psicologia Positiva, quando a gente falou sobre engajamento, em uma das aulas eu falei sobre a questão do foco. Quer dizer, uma mente que divaga demais, não está prestando atenção aos sinais. Isso é muito ruim para quem exerce um cargo de liderança, que não percebe o que está acontecendo na empresa, no mercado, com a sua equipe, e é ruim para as relações. E isso está totalmente amarrado ao aspecto da empatia. Então, para se ter empatia, conseguir exercer empatia, é necessário estar sintonizado com esses sinais sutis. A empatia ela acaba sendo também um ato de compreensão daquilo que o outro está sentindo. Então, não basta, e acaba sendo muito uma questão até de um resultado subsequente, a partir do momento que você se sintoniza com os sinais, vamos dizer assim, do outro, você acaba tendo uma melhor capacidade de compreender o que ele está sentindo. Isso, obviamente, é uma variável muito importante no que tange nós aperfeiçoarmos as relações pessoais ou profissionais.
E isso, obviamente, se desdobra em resultados positivos, resultados melhores em diversos campos da vida. A empatia, ela é alimentada pelo autoconhecimento. Então, quanto maior a nossa capacidade de entender as nossas próprias emoções, maior será a nossa capacidade de entender o sentimento alheio. Então, se nós não tivermos a sensibilidade de olhar para dentro, entender algumas coisas, aceitar que estamos sentindo determinadas coisas, dificilmente a gente terá uma grande capacidade de ter empatia pelo próximo. Acaba que, no final das contas, né, o nosso cérebro ele se desenvolve, ele é programado para sentir a alegria ou a tristeza do outro, antes mesmo que a gente exerça isso de uma forma cognitiva. O nosso cérebro já é voltado para isso. Quando os estudos foram feitos, né, colocando voluntários para levarem choques, né, isso estava sendo monitorado, o cérebro de quem estava assistindo, né, o circuito neural do cérebro referente ao aspecto da dor se acendia. Né? Isso tem a ver com o que eu já falei em uma das aulas do curso de Psicologia Positiva, a questão dos neurônios espelho, né, descoberto por Giacomo Rizzolatti da Universidade de Parma, isso foi na década de 90. Né? Então, segundo os pesquisadores, já aos 6 meses de idade, já existe uma manifestação do aspecto dos neurônios espelho. Então, o que acontece? Em linhas gerais, né, todos nós temos uma programação para exercer a empatia para com o outro. É óbvio que depender da forma de vida, da criação, da infância que a gente teve, do ambiente que a gente está imerso, isso pode ser expandido, retraído, né, mas, em geral, né, de modo geral, todos nós estamos aí abertos a exercer a empatia. Né. Como eu havia dito, a empatia ela se apresenta em diversos aspectos da vida. Tá? Então, ela se desdobra em termos de benefícios, em aspectos positivos, seja nas práticas comerciais, na administração, nas relações, na paternidade, né, na política. Então, assim, ela se desdobra positivamente em muitos aspectos. Agora, a sua ausência também ela se revela notadamente, né, em alguns perfis, né, como criminosos psicopatas, estupradores, molestadores de criança. Então, existem alguns perfis também onde se fica aí mapeado que existe uma ausência, né, de empatia. Tá? E aí, o que foi feito? Foi feito um teste com 1.011 crianças. Né? O que eles identificaram? Que as crianças que tinham, né, uma maior aptidão para interpretar os sentimentos não verbalizados, a gente colocava as crianças, né, para fazer alguns testes, e aquelas que tinham melhores resultados em interpretar alguns sentimentos que não eram, né, ditos pelas outras crianças, elas tinham, né, dentro do conceito lá da escola, elas eram crianças mais queridas, eram mais estáveis emocionalmente, né, tinham melhor desempenho acadêmico. Olha que curioso, né? A gente falou lá na parte do autocontrole, né, que as crianças que tinham maior autocontrole tinham um bom desempenho, melhor desempenho acadêmico. A empatia também tem uma correlação positiva com o desempenho acadêmico. Olha que legal. Né? Embora, né, essas crianças não necessariamente tivessem um QI superior às outras, né, que tinham menos capacidade de ter essa empatia, de interpretar os sinais não verbais. Então, efetivamente, não era o QI, eles isolaram o QI como uma variável confundidora e verificaram que realmente a correlação estava entre a empatia e o desempenho acadêmico. Tá? E aí, né, como eu falei da questão do cérebro, né, isso se desdobra em algo fisiológico dentro do nosso corpo. Olha que legal. Né? A empatia ela é fisiologicamente e mentalmente fundamentada no compartilhamento do estado interior do outro. Com aquilo que o outro está sentindo, quando eu me conecto verdadeiramente, estou prestando atenção, de alguma forma eu capto aquilo, né, por um caminho neural e aquilo interfere também na minha biologia. E aí, o curioso é que quanto mais profunda é a minha conexão com o outro, maior é o estado de alteração da minha fisiologia. Olha que legal. A pessoa que sente a empatia, ela partilha levemente o estado psicológico do outro com quem entrou em sintonia. Então, isso altera o nosso estado interior. Né? E aí, o que vai acontecer?
Eles fizeram um estudo com voluntários. O que aconteceu? Eles pegaram alguns casais, botaram para discutir temas no laboratório e eles estavam sendo filmados. Tá? Após eles gravarem os vídeos, esses casais tinham que declarar qual era o seu estado emocional, o que eles sentiram, estava puto da vida, estava chateado, fiquei ressabiado, fiquei bolado, enfim. Escreve lá o que estava acontecendo, o que eles sentiram. Depois eles pegaram um grupo de voluntários. Falaram, cara, assiste aqui esse vídeo e você vai tentar descobrir o que aquela mulher estava sentindo. Não, você vai falar sobre o marido, o que o marido estava sentindo. E aí, o que eles descobriram? Né? Que à medida que os voluntários iam fazendo uma análise, opinando sobre o que o outro estava sentindo, a sua fisiologia era alterada. Os aspectos fisiológicos de quem estava, né, de expressão facial e outros indicadores que eles utilizaram, né, para identificar se a fisiologia da pessoa estava sendo alterada, né, o que eles verificaram? Né? Que quanto maior era o vigor, né, do acompanhamento do fisiológico de quem estava fazendo a análise, maior era o índice de acerto em relação ao que a pessoa estava sentindo. Então, as pessoas que eram mais distantes, que não tinham muita alteração no seu humor, no seu estado emocional, eram as que erravam mais. Então, quem fazia aquela imersão, que se conectava, que se colocava no lugar do outro, era justamente a pessoa que conseguia ter uma assertividade de dizer, não, aquela mulher está sentindo isso aqui, está sentindo aquilo. E aí o que eles identificaram é que esse efeito foi mais acentuado para as emoções negativas, como a raiva. Isso remonta o quê? Aula número 1 de curso de Psicologia Positiva. Emoções positivas. Lembra que eu falei, né, qual era a proporção, né, da taxa de felicidade, coeficiente de felicidade? 3 emoções positivas para uma negativa, dada a força da emoção negativa. Então, isso aparece também, né, em outros tipos de estudos, em outras questões e cenários, demonstrando, né, por que a gente tem que se preocupar com essas emoções negativas e nos desenvolvermos para lidarmos com elas de uma maneira mais produtiva, mais positiva, para que a gente não seja tão impactado e deixe de fazer o que tem que ser feito, de correr atrás daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja. Tá? Então, como foi dito, né, as pessoas que conseguiram, né, ter essa demonstração facial mais forte, né, em relação ao que eu estava sentindo, que era uma das medidas que eles tinham, né, foram mais precisos no julgamento. Né? Então, é uma coisa curiosa, né? A conexão, né, ela não é tão somente aquela coisa, não, fala aí que eu estou te ouvindo, estou te olhando. Não basta só isso. A gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso. Tá? Um outro estudo, né, foi feito que pegaram pares de pessoas, né, em cada dupla, né, uma pessoa estava, né, no esquema com os pesquisadores, essa pessoa tinha o que parecia ser um dedo quebrado, lá enfaixado, machucado, né, e a outra pessoa não sabia de nada. Tá? E aí o que acontecia? No meio do estudo, nós estávamos lá conversando, assim, que a pessoa fingia ter machucado o dedo de novo, o mesmo dedo que ela estava machucado. Tá? E olha que curioso, quando, né, a outra pessoa estava olhando no momento do ferimento, a pessoa acabava se contraindo, imitando a expressão de dor do outro, aquela coisa assim, a pessoa cortou o dedo, caiu alguma coisa no pé da pessoa, você dá aquela... Né? E os que não estavam olhando na hora do incidente, né, tomava ciência depois, eram menos propensos a se encolher. Machuquei, deve estar doendo, né? Mas não era aquela coisa assim tão intensa, automática. E olha que coisa curiosa, né? Quando nossa atenção está dividida, a gente não está com foco no outro, foco no presente, prestando atenção ao outro, a gente quebra um pouco essa sintonia. E a gente deixa de captar sinais sutis que são cruciais, sobretudo os sinais emocionais, que é aquilo que não é verbalizado. Aquela coisa né, eu tinha muito isso, prestava muita atenção na minha equipe, principalmente no horário de chegada.
Então, eu sabia quando a pessoa chegava, dava um bom dia, eu perguntava, está tudo bem? Eu sabia quando era tudo bem padrão, né? Porque tinha que dizer que estava tudo bem, e quando efetivamente estava tudo bem. Eu estava atento a esses sinais sutis. Então, quando eu via que a pessoa falou tudo bem só para responder que estava tudo bem, eu chegava lá depois, dava um tempo, e aí, quer tomar um café, para ver se a pessoa queria falar o que estava acontecendo, ver se eu podia fazer alguma coisa. Né? Então, assim, se a gente não estiver ali conectado, a gente perde essa questão. Então, o olhar nos olhos do outro é o primeiro passo para estabelecer uma empatia mútua. Tá? Então, não estabelece simpatia e conexão total. E aí, fala aí, não, tudo bem. Não, estou ouvindo, pode falar. Aí vai mexer no celular. Inclusive, eu dei um exemplo aqui de uma situação que foi de uma entrevista, um processo seletivo, né, de um diretor com um rapaz, e o cara estava lá no celular. Resumo da ópera, o cara não foi contratado. Então, assim, o olhar no outro, né, além de fazer com que você capte, tenha condição de iniciar uma conexão e perceber o que está acontecendo, remete ao outro de que, pô, eu estou sendo ouvido, estou sendo acolhido. Isso tem um efeito muito benéfico para se estabelecer a conexão, a pessoa se sentir segura, se abrir, de falar, porque ela sabe que ela está sendo ouvida. Então, tenha atenção a esse aspecto. Quando você for falar, você não vai ficar que nem um zumbi aí, um louco parado olhando, quando for falar com todo mundo, ficando olhando no olho assim, não fala que eu estou olhando para você. Não tem necessidade disso. Mas, quando for uma situação, né, mais demande, né, uma seriedade, uma escuta mais ativa, pare, isso lá de lado, demonstre para a pessoa que você está 100% ao dispor dela. Obviamente, a tensão por si só não basta para se estabelecer uma conexão. Então, primeiro passo é você olhar para o outro. Se conecta visualmente, cognitivamente. Né? Só que isso não é o suficiente. Então, você tem que transmitir para essa pessoa uma boa sensação. Isso acontece como? Tom de voz, expressão facial. Não, pode falar que você, né, não vai ser punido, você não vai nada com aquela cara, vai dar tudo certo para você, vai dar tudo certo, com aquela cara assim, não, vai dar tudo certo, vai, confio que vai dar certo. Não. Olha, fica tranquilo, conta o que aconteceu e vamos resolver o problema. Então, a forma como você se comunica, o tom de voz, a sua expressão facial, elas são importantes nesse aspecto de estabelecer uma conexão total com a pessoa. Então, tem que estar atento a isso. Né? Justamente, né, porque isso constitui aí um senso de positividade. Principalmente porque, assim, essas mensagens não verbais, elas são mais importantes do que aquilo que a gente diz, a palavra em si. É óbvio que a palavra tem seu peso, né? Mas o tom de voz, a sua expressão facial, né, comunica muita coisa para o subconsciente da pessoa. A gente só pode até não perceber aquilo de forma consciente, mas de uma forma subconsciente aquilo tranquiliza. Aquela voz mais amável, mais tranquila, mais equilibrada, isso acalma a pessoa. E aquela expressão mais amiga, mais aberta, isso também comunica muita coisa. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Um estudo que foi feito com gestores, né, eles estavam transmitindo aos funcionários uma avaliação desfavorável, um feedback que eu chamo de construtivo. As pessoas chamam de negativo, não. Para mim é um feedback construtivo, onde existe algo que tem que ser feito para melhorar um resultado. Ok? Só que eles estavam fazendo esse feedback, né, esse retorno, essa avaliação, justamente demonstrando um sentimento mais afetuoso, um tom de voz amigo, uma expressão facial mais aberta, de não julgamento. Não, você vai se ferrar, agora tu vai se ver comigo. Não. Né? Resumo da ópera, né? As pessoas que receberam as críticas, né, ou aquilo que deveria ser melhorado, tiveram uma sensação positiva quanto à interação como um todo. Aquela coisa, você vai para o feedback, às vezes o cara sai lá, parece que xingar a mãe, que o mundo vai acabar em 3 dias.
pela forma como tudo foi feito, todo o processo. Então, a maneira como nós nos posicionamos em relação ao outro, para colocar algo que a gente não concorda ou que tem que ser melhorado, faz muita diferença no resultado. Então, isso é importante. Eu trouxe um exemplo aqui que foi um exemplo mais corporativo, mas isso se aplica a qualquer situação da vida. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está a todo momento interagindo com pessoas, dando feedback, dando retorno. O que está bom, o que não está, por que não melhora isso, por que não faz isso de outra forma. E a maneira como a gente faz tudo isso é importante, influencia muito no resultado. E aí, para finalizar, que são 3 etapas, a gente tem a questão da sincronia. É engraçado, né, porque esse professor de Harvard, o Robert Rosenthal, ele coloca que esse seria o terceiro elemento para uma conexão total. O que é esse terceiro elemento? É quando a gente efetivamente começa a se conectar, a gente começa a ter uma sincronia entre as pessoas. O ritmo da conversa, o timing, né? Você não fica aquela coisa um atropelando o outro, o cara querendo cortar o outro para falar, de movimentos mais também equiparados, né? Além dos olhares e das expressões faciais. Então, acaba que isso refletindo no comportamento, no movimento corporal. Olha que bacana, né? Quando a gente está de fato em sincronia, né? Uma conversa aberta, agradável, as 2 pessoas vão espelhar isso no seu comportamento. Para que isso aconteça, óbvio, você vai ter a questão da empatia mútua, né? Eu tenho empatia pelo fulano, mas se o cara não tem empatia com você, você não vai alcançar essa sincronia. O cara está puto, tá com raiva, não quer saber, olhar para a tua cara. Então, para que essa conexão seja total, a empatia tem que ser mútua, certo? E como eu estou falando, né, quando não tem essa reciprocidade, a pessoa não está na vibe, a conversa vai ser naquele tom, a sensação de desconforto. O cara interrompe toda hora, dá resposta fora de hora, né? Fica aquele clima tenso, aquela coisa que não flui, não é aquela coisa agradável. Tá? Então, dentro desses passos, o que o Rosenthal trouxe para a gente, né, a gente acaba enxergando a empatia, essa tríade, em 3 momentos: a cognitiva, a emocional e comportamental, certo? Na empatia cognitiva é o inicial, né, é o compreender, ver e ouvir a perspectiva do outro. Né? Lembra do se conectar, olhar com o outro e você, né, estabelecer ali primeiro ponto de contato. O que esse cara está falando? Mas por que você está não sei o quê? Por que você está falando aquilo? Por que não sei o quê? Né? Compreender a situação. E aí você passa para o segundo passo, né? Que era o emocional. Aí você acaba tendo aquela sincronia. Você começa a se conectar num outro nível de profundidade, onde você se une ao sentimento do outro. E aí você começa a sentir junto com o outro. Lembra que o Rosenthal falou nos estudos lá? Você começa a ter alteração na sua fisiologia. A pessoa está contando uma situação que ela perdeu um ente querido, você está ali já chorando com a pessoa. Então a pessoa está contando uma vitória que você está, caraca, meu irmão, né? Estava aqui, vamos então comemorar junto. Óbvio que, né, para os 2 lados da história. Tá? E depois a gente tem o comportamental, né, que faz com que a gente se mobilize em sincronia com o outro, quando nós estamos naquela vibe da empatia mútua. Então a gente está ali, todo mundo alinhado. Termos comportamentais, está tudo bem, a conversa está aberta, está todo mundo com a face, né, a expressão facial mais aberta, mais sorridente. Ou quando, né, às vezes a pessoa está contando uma situação difícil, você está rindo ali com a cara, claro, realmente é uma merda mesmo, está tudo lascado e você está rindo. Está dissonante, né? Não está em completa sincronia. Então, quando está em completa sincronia, você tem que ter esse terceiro elemento. Essa sincronia ela tem que ser também comportamental. Ok? E é interessante, né, que dentro dessa parte dessa empatia, né,
William Piffers, que é um psicólogo lá da prisão de Vermont, nos Estados Unidos, ele criou, né, a terapia de adoção da perspectiva da vítima. Então, eles pegava lá, né, as pessoas que tinham cometido alguns crimes, e os prisioneiros passavam por esse tipo de terapia, onde ele tinha que se colocar lá dentro de uma visão, você passando por aquilo, e aí eles conseguiram, com esse programa, ter uma redução de 50%, né, de reincidência nos crimes. É uma redução muito significativa. Então, o desenvolver, né, o âmbito da empatia, né, ela favorece, inclusive, esse aspecto de, né, fazer com que você pense mais em algumas situações, tome melhores decisões, porque você começa a se colocar no lugar do outro. Isso é bem interessante. E aí, né, teve uma situação, um estudo que foi feito, e a gente fica naquela coisa, né, o cara tem empatia, mas é isso, faz com que a pessoa tenha mais compaixão, né, porque a compaixão, no caso, tem a ver com você ir em direção ao outro e praticar algum ato. Tá? O que foi feito? Alunos seminaristas foram informados que seriam avaliados na prática de uma homília. Tá? A homília é lá uma dissertação, um discurso feito pelo sacerdote no decorrer de uma missa. Tá? E aí, metade desse pessoal recebeu uma seleção aleatória de temas bíblicos para o seu sermão. Tá? Então, uma metade recebeu um tema lá de várias coisas, tá? E uma outra metade ficou aqui daquela parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é aquele homem que parou para ajudar um estranho necessitado caído na beira da estrada, quando tantos outros já haviam passado e não fizeram nada. Então ele foi lá, cuidou, limpou as feridas, levou ele para uma estalagem, né, deixou ele lá na estalagem e tudo mais, e ele fez todo esse trabalho. Tá? E aí, após algum tempo para organizar as ideias, né, cada um desses seminaristas, eles tinham que ir para um prédio, né, onde eles iam ser avaliados. Beleza? Olha o que acontece. No caminho para o pátio, né, lá para onde eles tinham que ir, eles atravessavam um pátio e tinha um homem caído, curvado lá, gemendo de dor. E aí? Responde aí para mim. Você acha, né, que aqueles que foram, né, submetidos a estudar a parábola do bom samaritano e posteriormente foram fazer essa trajetória, eles paravam ou não para ajudar o necessitado? Pode escrever nos comentários. O que vocês acham? Vamos lá. Os alunos que refletiam, né, sobre a parábola do bom samaritano provavelmente concordavam e até apreciavam sua compaixão, mas não se mostraram mais propensos a agir por causa disso. Curioso, né? Pesquisadores da Universidade de Emory, em Atlanta, eles descobriram que as mulheres são mais sintonizadas com as emoções alheias, sendo que elas não demonstram maior propensão a agir quando necessário. Tá? Então, elas têm um maior nível de sentir a emoção do outro, né, de sintonizar com isso, mas não necessariamente de desdobrar em alguma ação concreta para agir quando necessário. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes as pessoas podem ter a empatia, mas por algum motivo qualquer não agem, né? Não deixam de fazer aquilo que poderia, né? Que seria a compaixão, agir com compaixão. Então, não necessariamente uma pessoa com alto nível de empatia vai ter um alto nível de compaixão. Ok? E aí, para a gente ir dando seguimento para finalizar, né, o aspecto da empatia, eu vou reforçar esse conceito que já foi falado em outras aulas do curso de Psicologia Positiva. Né? Essa balança aqui, essa guerra de forças. Tá? Então, a empatia e solidariedade em excesso pode levar ao sofrimento e à exaustão em profissões de assistência, atendimento, saúde ou psicológica. Então, assim, pessoas que trabalham, né, fazendo essa questão da assistência, né, em diversos ramos, diversas carreiras, ou às vezes até mesmo uma posição de liderança, dependendo da situação que ele vive, né, esse excesso, né, as questões de empatia e solidariedade, elas podem gerar um desgaste muito grande. Tá?
E aí o que acontece? Mas, por outro lado, tá? Tem aquelas pessoas que procuram se blindar disso, né? Porque ela não quer sofrer esse desgaste, essa aflição empática, né? Então, eles acabam se defendendo disso, só que por conta disso, né, nessa de abafar os sentimentos, não deixar a coisa se conectar totalmente, a gente perde também, né, a conexão com o outro. E isso, de alguma forma, prejudica e enfraquece as relações pessoais e profissionais. Então, existe uma necessidade de cada um de nós, dentro do cenário que está vivenciando, da questão que está ocorrendo, encontrar esse ponto de equilíbrio. De ter um bom nível de empatia, mas saber entender que em determinados momentos e situações a pessoa vai precisar vivenciar aquilo. Aquele passo seguinte, se já está ultrapassando a fronteira daquilo que lhe compete, daquilo que compete ao outro. Então, como dizem os ditados antigos, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E mesmo qual é a fórmula aí, qual é a, né? Quais são os dados, qual é a latitude, qual a longitude? Não tem. Você tem que encontrar isso na sua vida. De acordo com o seu perfil, de acordo com as circunstâncias que você vive, você vai encontrar esse melhor ponto para cada situação. Para que você tire o melhor de si e o melhor das situações. E ainda nisso, né, coisa curiosa, né? As pessoas que são mais ricas, elas acabam podendo contar mais com ajuda, né? Paga, né, às vezes. Não tem necessidade muito de pedir aos outros, mas eu quero fazer isso aqui. E aí elas acabam tendo um aspecto que eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, que impacta no âmbito da empatia, né? Em contrapartida, a pessoa que é pobre, né, ela depende do bom relacionamento com os outros. Embora não quer dizer que não tenha aí gente, né, que seja, vamos dizer assim, economicamente, né, menos favorecido, mas tenha lá, às vezes, né, a prepotência igual ou maior do que pessoas que têm um melhor nível financeiro. Tá? Então, assim, mas essa necessidade, ela acaba gerando um aspecto positivo para boa parte dessas pessoas que economicamente são menos favorecidas, né? O que foi feito? Né? Um estudo, um psicólogo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, eles fizeram um estudo com estudantes de famílias ricas, né? O que eles identificaram? Que esses estudantes eles eram mais reservados e tinham menos sinais de envolvimento na sessão de 5 minutos de apresentação. Então, o pessoal que era mais rico, mais distante eles eram. Eles não se envolviam muito, né, com o ambiente. Tá? Então, corroborando, né, o que se encontra aqui nesse conflito de forças. Tá? Um outro estudo holandês, ele comprovou que pessoas mais poderosas tendiam a ser menos empáticas quando ouviam estranhos contarem problemas críticos em suas vidas. Então, quanto mais poderosa, né, mais no topo a pessoa estava, menos preocupada e sintonizada ela estava com o outro, né, em relação a problemas. E aí, um terceiro cenário, né, que é bem interessante, corroborando e dando esse arremate, é que pessoas de alto cargo elas tendem a focar menos o olhar no outro. Lembra a questão do olhar no outro? Primeiro passo para você estabelecer a conexão lá no âmbito cognitivo. Você olha, presta atenção, vê o que está acontecendo, né? Interpreta aquilo. Então, pessoas de alto nível hierárquico, elas olhavam menos o outro. Interrompiam mais as conversas e monopolizavam mais as conversas. Então, estão todos os sinais de falta de atenção no outro, de empatia, né? E curioso, né, que a gente tem o caso da Enron Corporation, teve aqueles casos de escândalos de corrupção, né, no caso da Enron. Alguns pesquisadores da Universidade de Colômbia, eles criaram um algoritmo, né, conhecido como algoritmo de detecção automatizada de hierarquia social, né? O que eles faziam? Esse algoritmo ele testava, por conta desses estudos, né, de ver como as pessoas de alto escalão se comportavam,
eles conseguiram criar um algoritmo que predizia, através do tempo de resposta do e-mail, qual era a cadeia de comando de uma instituição. Não, isso é besteira, não é besteira não. As agências de inteligência no mundo, elas utilizam esse modelo para localizar, né, as figuras centrais de células terroristas. Então, eles sabem lá que tem 20 elementos, né, no Reino Unido, né, de uma célula X. Então, através desse algoritmo, ele vai te dizer, cara, o elemento 18 é o cara central desse negócio. Coisa de doido, né? Mas é uma realidade. Então, qual é a atenção que a gente tem que ter? Redobrar a atenção, né, quando a gente está galgando na vida. Por isso que, mais uma vez, a gente volta aos conselhos dos sábios, dos antigos. Nunca se esqueça de onde você veio. Fazer exercício é positivo para a gente não perder a empatia. Não deixar de ouvir, dar atenção a quem está embaixo, a quem está vindo atrás. Porque um dia a gente já esteve lá atrás também. É óbvio que, a depender da condição que você tem, né, a gente vai aumentando as responsabilidades, a gente acaba tendo, né, por desdobramento, um pouco menos de tempo para as outras coisas. Mas isso não justifica para aqueles com quem nós temos que nos relacionar que não o façamos com empatia, com respeito, com carinho. Então, vamos cuidar melhor das nossas relações. Vamos trabalhar isso para que nós tenhamos melhores resultados, a gente possa tirar dos outros e estimulá-los ao melhor resultado. Vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque ambos os lados saem ganhando. Você e a pessoa com quem você está se relacionando. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse foi o recado. Não deixe de compartilhar esse vídeo e aguarde a próxima aula que nós falaremos sobre habilidade social. Pegar todas essas informações e habilidades para gerenciar isso, né, em prol das relações. E aí a gente conclui mais esse curso da inteligência emocional. Um grande abraço, fiquem com Deus.